O terceiro vídeo da série Deuses da Mitologia Egípcia traz o deus do ar, Shu, e sua companheira Tefnut, ambos filhos de Atum. Esse é o canal Mundo de Mitos. Vamos viajar na história. Shu é uma divindade do panteão egípcio e compõe a Enéade Heliopolitana. É o deus da atmosfera ou do ar seco, calor, luz, do estado masculino e da perfeição. De acordo com uma das versões, Shu e Tefnut, sua irmã e consorte, teriam nascido como resultado da masturbação de Atum. Outras versões defendem que Shu seria o sopro divino de Atum, enquanto Tefnut teria sido gerada da saliva do mesmo. O par era cultuado como casal leonino, em Leontópolis. O signo hieroglífico de Shu é a pluma, que dá significado a um de seus nomes, ou seja, suave. Enquanto representante do ar, foi associado à luminosidade, sendo também identificado como deus da luz solar. Aparece, para além disso, frequentemente relacionado com os deuses lunares, Thoth, Khonshu e Khnum. Surge em vários papiros, separando duas figuras. A sua filha Nut, deusa do céu, que se encontra arqueada sobre Geb, deus da terra, também seu filho. Ao erguer a abóbada celeste, Shu separa o céu da terra, numa representação que lembra o titã Atlas da mitologia grega. Esta função está implícita numa outra possível tradução de seu nome, que seria aquele que ergue. Na religião egípcia antiga, é ele também quem traz a vida com a luz do dia. É representado como um homem usando uma grande pluma de avestruz na cabeça. Criou também as estrelas pelas quais os seres humanos poderiam elevar-se e atingir os céus. Às vezes ele segura um cetro e uma ancara em suas mãos, símbolos do poder e da vida, e ocasionalmente é descrito como tendo controle sobre as serpentes. Quando com Tefnut, Shu frequentemente é mostrado como um leão, igualando-se com a forma leonina de sua esposa. Ao longo do tempo, Shu tornou-se cada vez mais identificado com o deus da guerra, Anhur. Anhur pode ser traduzido como condutor do céu, usando um acessório na cabeça de penas de avestruz, e também tendo uma cônjuge leonina. Eventualmente, Shu era visto mais como um conceito ou força, e Anhur como um deus atual. Os dois posteriormente foram mesclados para formar Anhur-Shu. Na mitologia egípcia, Anhur, ou Onuris, era originalmente um deus da guerra, que era adorado na região egípcia de Ábidos e particularmente em Tinis. A principal função de Shu era separar o céu longe da terra, originando o espaço para a vida na terra ser criada, fazendo de Shu mais que um deus da atmosfera, preferivelmente mais que do próprio céu. Deste modo, Shu também era incumbido de movimentar os ventos, que eram vistos como o sopro da vida. Frequentemente, súplicas eram feitas a ele para que providenciasse bons ventos para os barcos egípcios. Suas ligações com a vida foram reforçadas, conforme Shu foi sendo visto como aquele que ressuscita Ra e o faraó a cada manhã, conduzindo à ascensão do sol. A luz do sol também era vista pelos egípcios como sendo parte do domínio do ar de Shu. Assim, às vezes Shu era considerado deus da luz. Ele nunca foi uma deidade solar, apesar de suas pinturas esporádicas portando o disco solar. O disco solar passou a ser mais presente quando ele passou a ser visto, às vezes, como o segundo faraó do Egito, sucedendo Ra. Muitos egípcios o viam como uma ponte metafórica entre ideais contrastantes, como o dia e a noite, céu e terra, vida e morte. Diferente de muitas outras deidades, parece não ter tido nenhum centro de culto ou nenhum templo conhecido dedicado a ele. Tefnut, também conhecida por Tefnis ou Tefnet, foi gerada da saliva de Atum.
é a deusa da umidade atmosférica e das nuvens. Irmã e consorte de Shu, mãe de Geb e Nut, Tefnut é associada ao advento da monarquia, sendo por isso representada como uma serpente a surgir de um cetro. Tendo Atum sido associado a Ra, Shu e Tefnut passaram a ser representados como os olhos do Deus Sol. O casal divino era também adorado em Leontópolis, no delta do Nilo, sendo ela representada com cabeça de leoa. Ela simbolizava a generosidade e também as dádivas. Enquanto seu irmão Shu afastava a fome dos mortos, ela afastava a sede. Tefnut aparecia com corpo de mulher e cabeça de leoa, que indicava poder, usando na cabeça o disco solar e a serpente Ureu. De acordo com o mito heliopolitano da criação, o pai de Tefnut, Atum, produziu os gêmeos com um espirro, enquanto ele estava em Heliópolis. Já em outros mitos do Baixo Egito, ele os criou com Hathor, a deusa da fertilidade com cabeça de vaca. Em versões alternativas do mito, os gêmeos teriam nascido da saliva de Atum e o nome de Tefnut está relacionado a isso. A primeira sílaba do nome, Tef, é parte de uma palavra que significa cuspir ou aquele que cospe. Outra versão da história existe nos textos dos sarcófagos, uma coletânea de feitiços funerários que foram escritos em sarcófagos no Antigo Egito. Nesta história, Atum espirrou Shu pelo nariz e cuspiu Tefnut com sua saliva. Mas outros dizem que ela foi vomitada e seu irmão foi cuspido. Uma vez que existem tantas variações do mito, a maneira como os irmãos nasceram permanece um mistério. Representações e símbolos de Tefnut. A deusa da água aparece com bastante frequência na arte egípcia, mas não tanto quanto seu irmão gêmeo, Shu. Ela podia ser facilmente identificada por sua característica mais distinta, a cabeça de leoa. Claro, havia muitas deusas egípcias que eram frequentemente retratadas com a cabeça de uma leoa, como a deusa Sekhmet. No entanto, uma diferença era que Tefnut tinha orelhas pontudas, enquanto as outras tinham orelhas arredondadas. A cabeça de Tefnut era um símbolo de seu poder e também significava seu papel como protetora do povo. Embora muitas vezes ela fosse retratada dessa forma, às vezes também era retratada como uma mulher normal ou uma serpente com cabeça de leão. O papel de Tefnut na mitologia egípcia. Como a principal divindade da água, ela estava envolvida em tudo o que tinha a ver com aquele elemento, incluindo chuva, orvalho e umidade. Ela também era responsável pelo tempo, ordem, céu, inferno e justiça. Ela tinha uma conexão estreita com o sol e a lua, e trouxe água e umidade do céu para o povo do Egito. Além de seu papel como a deusa da água, ela também estava associada aos mortos e tinha a responsabilidade de dar água às suas almas. Tefnut era um membro importante da Enéade, 9 das divindades originais e mais importantes da mitologia egípcia, semelhantes às 12 divindades olímpicas do panteão grego. Sendo responsável pela manutenção da vida, ela também era uma das divindades mais antigas e mais poderosas. Tefnut e o mito da seca. Em alguns mitos, Tefnut era associada ao olho de Ra, o deus do sol. Neste papel, ela foi ligada a outras deusas leoas, como Sekhmet e Menhit. Outra versão do mito conta como ela lutou com seu pai e deixou o Egito em um acesso de raiva. Ela viajou para o deserto da Núbia e levou consigo toda a umidade que estava presente na atmosfera do Egito. Como resultado, o Egito ficou completamente seco e estéril. Segundo o mito, foi quando o Império Antigo chegou ao fim. Uma vez na Núbia, Tefnut se transformou em leoa e começou a matar tudo em seu caminho. Ela era tão feroz e forte que nem humanos, nem deuses podiam chegar perto dela. Seu pai amava e sentia falta de sua filha. Então ele enviou Shu e Tote, o deus babuíno, para resgatar a deusa. No final, foi Tote quem conseguiu acalmá-la, dando-lhe um estranho líquido de cor vermelha para beber e a trouxe de volta para casa. No caminho para casa, Tefnut devolveu a umidade à atmosfera do Egito e causou a inundação do Nilo ao liberar água pura de sua vagina. Muitos estudiosos acreditam que esta história pode se referir a uma verdadeira desertificação que pode ter resultado no declínio e, finalmente, no fim do Império Antigo. Tefnut era adorada em todo o Egito, mas seus principais centros de culto estavam localizados em Leontópolis e Hermópolis. Havia também uma parte de Dandara, uma pequena cidade egípcia, que foi chamada de a Casa de Tefnut,
em homenagem à deusa. Qualquer que fosse a forma como ela era adorada, os egípcios faziam os rituais exatamente como deveriam e faziam oferendas frequentes à deusa, já que não queriam correr o risco de deixá-la com raiva. Se ela ficasse com raiva, o Egito certamente sofreria. Nenhum vestígio dos templos de Tefnut foi encontrado durante as escavações. No entanto, vários estudiosos acreditavam que havia templos construídos em seu nome, nos quais apenas o faraó ou suas sacerdotisas podiam entrar. De acordo com certas fontes, eles tinham que realizar um ritual de purificação em um poço profundo de pedra antes de entrar no templo da deusa. Tá gostando da série Deuses do Egito? Então continua comigo no próximo vídeo. Nele você vai saber um pouco sobre Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu egípcios, filhos do casal citado no vídeo de hoje. Dá uma força pro canal curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Você estará ajudando o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações para receber novos conteúdos toda semana. Até a próxima!